Então vamos começar essa nossa aula. A gente vai animar um botão de like, só que não vai ser uma animação qualquer. Você deve estar percebendo que existe um certo realismo nessa mãozinha dando like. Então não vai ser só uma rotação e um scale não, e nem só acendendo. A gente vai realmente aplicar um dos 12 princípios da animação clássica que eu mais me amarro, que é o overlapping e follow through. Em português é a continuidade e sobreposição. Não sei se vocês lembram aquele projeto que eu postei há mó tempão, desse iPhonezinho aqui, desse celular, que quando eu dou like, ó, a mãozinha ali mexendo, você sente, e o sininho também, né? Você sente que existe ali alguma coisa mais interessante, algo mais orgânico acontecendo. Esse algo a mais que está acontecendo, essa estética do movimento, é exatamente esse princípio follow-through overlapping aplicado na prática, tá ligado? Eu vou colocar também um link aqui embaixo para esse vídeo, que é do cara chamado Alan Becker. Ele fez 12 vídeos. Cada vídeo ele explica um dos princípios da animação clássica, e esse vídeo que eu vou colocar para vocês assistirem, ele explica exatamente como é que funciona esse princípio do follow-through e overlapping, tá? Que nada mais é o quê? A continuidade, que é o follow-through, é exatamente partes do corpo, partes do elemento, eles continuam se movimentando, mesmo o corpo principal parando, né? Isso é o da continuidade. A sobreposição que é o overlapping, é exatamente aquele que, tipo, o corpo vai, mas a parada fica. Então aqui ele explica, tá vendo essa anteninha aqui, ó, o follow through é exatamente o momento, ó. Cadê? Vai, olha lá. É o momento quando a cabeça para e a bolinha continua. Isso aqui é o follow through. E o overlapping é exatamente esse, que a cabeça vai, mas a bolinha fica, sacou? Então quando você aplica esse princípio, que foi exatamente o que eu apliquei aqui, a parada dá uma sensação, ele comunica muito mais realismo. Então você vê que existe aqui uma rotação independente do braço, ó. Tá vendo aqui o braço? Ele vai, aí a mão, você vê que vem um pouco para cá, aí quando desce, a mão continua, e aí quando o braço para, a mão vai. Então isso, cara, dá uma noção de movimento realista, né? Orgânico, muito interessante. É exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula, beleza? Pois bem, vamos começar. Eu vou deixar também aí embaixo tanto o arquivo do ícone para vocês baixarem, mas também eu vou deixar o link aqui do ícone. Qual foi que eu baixei? Eu vim aqui no flaticon.com, aqui você acha vários ícones que você baixa de graça, e foi exatamente esse aqui, ó. Você clica no olhinho, aí aparece essa tela, aí tu pode baixar em PSD. Eu tô baixando em EPS porque eu jogo já no After Effects, já que é vetor, eu jogo no After Effects e transformo em shape, sacou? Lá de dentro. Então foi exatamente esse aqui que eu usei, tranquilo? Então vamos começar. Eu vou, ao invés de eu criar um novo projeto, eu vou criar uma nova composição. Vou dar Ctrl N, vamos fazer aqui em 800 por 600, normalzinho, frame rate 60 e 5 segundos. Então, ó, um aplicativo que coloca uma animação bem interessante de botão de like, só que é de coração, é o do Twitter. Inclusive, no Instagram eu postei, ó, eu fiz esse aqui, né? Tum. Pois bem, vamos começar. O que eu vou fazer, cara? Eu vou criar primeiramente um BG, clicando 2 vezes, vou botar aqui um BG relativamente escuro, tá? Eu acho que assim tá tranquilo, mas qualquer coisa depois a gente muda, botar Enter BG, show de bola. Vamos dar lock, pega aqui o nosso like, joga na timeline e vamos deixar o tamanho de 50%, tá? Vamos trabalhar nele assim. E para transformar esse ícone em vetor, você clica o botão direito, ele vem aqui, ó, Create Shapes from Vector Layer. Como é um vetor, esse ponto .ps, ele vai criar um shape perfeitinho, sacou? Então a gente pode até apagar esse ponto .ps e trabalhar só em cima do shape layer, tá? E aí a gente pode mudar a cor. No caso, ele começa com cinzinha, mais ou menos assim, né? Como se tivesse apagado. Beleza. Como é que eu fiz, cara? Para eu fazer o overlapping... Aliás, primeiro vamos fazer uma animação de como seria sem o princípio da animação clássica, né? Então, teoricamente, a gente poderia chegar aqui em 30 frames, pegar o nosso ponto de âncora, a gente poderia colocar mais ou menos aqui, sacou? Que é a junção ali do pulso, mais ou menos aqui, eu acho que, porque já que isso aqui é a camisa, eu acho que o pulso poderia ficar mais ou menos aqui, mas pode ficar aqui, enfim. Aqui vai funcionar. E aí como é que eu fiz, cara? Quando
quando você aperta, a mão sobe, tum, e depois desce, como se... Sabe quando você dá um jóia assim? Tenta fazer um jóia assim, ó. Jóia, sacou? Joga a tua mão, sacou? É mais ou menos isso, tá? Então como é que eu fiz? Eu vim aqui na rotação, coloquei o keyframe, já vou dar F9, e aí eu apliquei mais ou menos o mesmo princípio da bola subindo com impacto, né? Então, por exemplo, Shift Page Down, e eu vou fazer ele rotacionar mais ou menos para cá, sacou? Tipo, menos 30, tá? Então, tipo, tum. E aí depois, Shift Page Down mais 2 vezes, aí ele vai descer, só que ao invés de parar em 0, eu vou fazer um overshootzinho, que é exatamente a continuidade, né? Que é exatamente o overlapping, que seria mais ou menos aqui. Que no caso, se eu não fizer nada, seria simplesmente um overshoot. O overlapping é exatamente quando fizer outra parte do elemento continuar com a animação, que vai ser exatamente a mãozinha, tá? Mas aqui vamos botar, sei lá, 7 graus, aí Shift Page Down, e aí sim volta para 0, tá? Se a gente for ver como é que tá rolando aqui, tá bem simples, né? Tá bem ridículo. E eu poderia simplesmente animar isso aqui, entrando no nosso editor gráfico, e vamos tentar ter aquela mesma lógica do timing spacing, da bola subindo, né? Do impacto, aí sobe, desce, que muitas vezes funciona. Então, por exemplo, aqui, quando rola o impacto, vamos pensar que a aceleração, o período de aceleração é bastante curto. Tá? Então, ó, tum. Quando ele vai chegando em cima, ele vai dando aquela freada de leve. Não precisa ser aquele freadão, assim, aquela curva muito longa, não, tá? Acho que assim fica tranquilo. E aí, tum, sobe. E aí, quando ele volta, a gente pode colocar também aqui uma curvatura, ó, tum. E aí, quando chega aqui embaixo, eu acho que assim até já funciona, ó. E aí, como é que a gente poderia fazer? A gente poderia mover aqui, mexer na posição dos keyframes para ficar mais interessante ainda. Por exemplo, eu acho que esses dois aqui poderiam ir um pouco mais para trás, então Alt esquerda, vamos ver. Show. Esse último, também uns dois para trás, ó. Tum, tum. Tum, tum. Eu vou fazer o seguinte, nesse último eu vou colocar um pouquinho, só que, tum, tum. Show. Esses dois eu acho que um para trás, mais um. Eu tô tipo, como é que eu faço, né, para encontrar exatamente a disposição dos keyframes? Eu deixo em loop. Isso é bom nas versões mais novas aí do After Effects. Antigamente eu não tinha como fazer isso, eu não sei a partir de qual foi exatamente. Não sei se foi a partir de 2015, 2017, mas o preview antigamente você tinha que apertar o 0 aqui num pad, esperar renderizar e tocar. E aí se você fosse mexer em alguma coisa que ele parava, sacou? Atualmente não, atualmente você pode deixar ele dando loop e aí tu vai mexendo e vai vendo como é que tá ficando. Assim, você consegue criar, você consegue fazer vários testes, vários experimentos com as disposições dos keyframes, com a personalização das curvas de interpolação, enfim, dá para fazer muita coisa. Vamos supor que, tá bom, mas eu acho que o tempo que ele sobe está muito longo também, deixa eu ver. Tum, olha lá, ficou melhor agora. Lembrando também que tem aquele princípio, né, do Material Design. A animação que a gente vai fazer não pode ser lenta ao ponto da pessoa ter que ficar esperando, sabe? A pessoa não pode sentir que ela está esperando a animação acabar. Só que também ela não pode ser rápida ao ponto de você não perceber que teve alguma coisa rolando ali. Então sempre tem esse princípio na sua mente para tu fazer as animações na interface em qualquer projeto que tiver. Eu acho que isso é um princípio que dá para você aplicar não só em interface, mas qualquer projeto de motion design. Deixa eu ver aqui. Tum, tum. Acho que tá tranquilo. Acho que se eu botar 2 aqui, fica melhor. E também pegar esses 2 e jogar para trás. Acho que ficaria... Pronto. Tum, tum. Show. Então você vê que tá, né? Eu poderia, sei lá, colocar aqui, mudar de cor. Então aperta U 2 vezes. Aí, por exemplo, Fill. Posso botar um keyframe e jogo tipo um frame para trás. Aí dou Page Down. E aí eu mudo a cor. Vamos botar mais ou menos
né? Não sei. Né? E aí eu posso fazer a mesma coisa, porque são dois grupos. Se você entrar aqui em Contents, é até bom você saber isso, porque a gente vai desmembrar esses dois grupos, tá? Mas tem um grupo 1, que é a mão, tá vendo aqui? Grupo 1, que é a mão, e tem um grupo 2, que é a gola ali, que é o colarinho da parada. É colarinho o nome? Que fica no pulso? Acho que não, esqueci qual é o nome. Se você souber o nome, coloca aí nos comentários. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos mudar. Então eu posso, por exemplo, pegar esses dois, Ctrl C, e dar Ctrl V aqui. Olha lá. Tum. Tá. Então, se você pensar, eu acho que eu poderia até colocar aqui, ao invés de menos 30, botar menos 35, para subir mais ainda, sabe? Para ficar uma parada mais exagerada ainda. Exaggeration, né? A parada exagerada também é um dos 12 princípios da animação clássica, tá? Você exagera, então, sei lá, mano, vamos supor, porra, botar tipo menos 60, tá ligado? Ó. Tum, tum. Pode até ser, tá? Fica bem exagerado, mas aí fica uma parada mais cartoon. Acho que para um aplicativo, para uma ideia de aplicativo, acho que é interessante não ser tão exagerado, né? Então, show de bola. Teoricamente, se você parar para pensar, dá para ficar assim, né? Mas a gente agora vai aplicar o nosso princípiozinho bonitinho. E para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa animação, que está tranquila, tá? O que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar like 01, aliás, vou botar mão e, porra, qual o nome, cara? Porra, vou botar, sei lá, vou dar Ctrl D e aqui eu vou chamar de pulso, porque eu não lembro qual é o nome da parte ali, mas, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou entrar exatamente aqui no grupo, o grupo 1 é a mão, certo? Então, na mão eu vou deixar o grupo 1 e vou apagar o grupo 2. Bum, deletei. E aí eu vou entrar aqui no Contents do pulso, eu vou apagar o grupo 1 para deixar só o pulso. Tá? Então agora, se você olhar, continua a mesma coisa, porém, ó, os dois estão separados, tá? Aqui, ó, esse e esse. Tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer? Seleciono os dois aqui, vou dar U. O que a gente vai fazer? Ao invés da mão fazer a mesma rotação que o pulso, eu vou fazer com que a mão seja filha do pulso. Então, por exemplo, exatamente aqui, eu posso pegar aqui na mão, tirar todas as rotações e aí fazer com que ela seja filha do pulso. Vai acontecer a mesma coisa. A única diferença é que agora a mão está sem keyframe de rotação, está seguindo o pulso. Tá vendo? Show de bola. Outra parada que eu quero fazer, eu quero animar a rotação da mão independente do pulso. Então, seria interessante, eu já posso fazer isso, tá? Se eu mexer aqui, ó, olha lá, se eu mexer aqui eu já consigo fazer, porém eu quero mudar o ponto de âncora de local. Eu quero tirar daqui, eu quero botar o ponto de âncora mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Pode ser aqui? Pode. Beleza. Show de bola. Então continua a mesma coisa, porém a gente vai aplicar agora o nosso princípio. Como? Coloca aqui no primeiro keyframe, vamos fazer o seguinte, aperta U, aliás, aperta R no pulso, só deixa os keyframes da rotação, e na mão também, só os keyframes da rotação. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou botar um keyframe no primeiro keyframe do pulso, já vou dar F9, e aí, se liga só, quando o pulso sobe, a gente vai aplicar aqui o overlapping, que é o quê? Enquanto o pulso vai, a mão fica por um tempo. Então, mais ou menos aqui, eu posso pegar essa mão e botar ela mais ou menos aqui, sei lá, em 10. Sabe qual é? Então, se liga só. Tá vendo? Ó? Né? E aí, quando ela chega lá em cima aqui, ó, e aí faz o movimento para baixo, eu vou até fazer o seguinte, vamos botar o keyframe mais próximo aqui. Porque depois a gente vai mexer nos keyframes, tá? Não precisa deixar perfeito, não. O que importa é criar os keyframes e depois a gente mexe. Então, beleza, ficou. E aí, quando ele vai para baixo, ó, a mão tem que ir para cima. Sacou? Exatamente porque o pulso jogou a mão para trás. Então, agora a gente vai pegar aqui e vem para cá. Então, mais ou menos menos 10, por exemplo. Né? Olha lá. Então, ó, foi. E aí, quando... Aí ele começa a voltar, o pulso desce, aí ele
continua lá, e aí quando chega aqui, ele desce mais, ó. Ele vai além de 0, porque ainda tem a caidinha, né? Tem aqui a continuidade de, sei lá, posso botar 5, né? Então, 5 e depois volta para 0. Então, pego aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Show de bola. Se eu der um preview aqui, é óbvio que não vai estar bom, sabe? Vai estar, mas você já vê que tem alguma coisa rolando ali. A primeira coisa que eu quero fazer é selecionar todo mundo da F9, só para a gente garantir que pelo menos o F9 ali, a interpolação, o keyframe velocity de 33% está garantido em tudo, né? Tanto a entrada e a saída de todos os keyframes. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai agora mexer nos keyframes para ficar bonitinho, né? Então, vamos supor que, tipo assim, velho, eu acho que a mão ela vai ficar até aqui. Mais ou menos até aqui. E aí, quando ela vai para baixo, eu acho que eu posso botar esse daqui mais para frente, ó. Aqui, ó. Tum. Posso botar até um pouco mais, ó. Ó, o pulso fica, aí tal. Aí quando cai aqui, rola um impacto, tá ligado? Porque, ó, tum. Qual é um? Tum. Tum. Olha lá. Ficou mais interessante, né? Eu acho que daria para deixar assim, mas dá para melhorar, dá para melhorar. Se a gente entrar nos nossos keyframes, a gente pode mexer no gráfico para ficar mais realista, né? Então, por exemplo, se ele está subindo com um período de aceleração pequeno, a gente pode pegar esse keyframe aqui, né? E a saída dele botar mais curta, né? Para ser semelhante. Aqui a gente pode também deixar semelhante, ó, botar um pouco mais de desaceleração, ó, tum. Show, ó, tum. E aí, aqui eu acho que tem que rolar uma aceleração, porque a parada vai voltando, ó. Aqui, deixa eu ver. Tum. Eu acho que já fica até bom assim, hein? Não precisa fazer mais nada, olha lá. Eu poderia até mexer aqui, mas às vezes a gente mexe, né? Aquela velha história, não mexe em time que tá ganhando. Eu gostei de como tá, mas é sempre bom a gente dar uma suavizada maior, né? Show. Olha lá. Então você vê que já ficou bastante, né? Bastante interessante. Ficou bem interessante. Então você vê que, é claro, cara, eu já tenho uma prática, então é óbvio que eu faço aqui de uma forma mais rápida. Então até você encontrar o movimento perfeito, eu recomendo você fazer o quê? Você deixa em loop. Muito provavelmente vários alunos não vão conseguir acertar de primeira, né? Porque realmente é algo que requer prática. Mas pode ter certeza, cara, é questão de prática. Não é nada tipo assim, tem que ter um dom, tem que ter uma visão de animador. Não, cara. É questão de prática, você tem que testar. É questão de experimento, tentativa e erro. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que eu poderia deixar melhor, sacou? Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele rotacione realmente, sei lá, menos 40, botar ele mais para cima, ó, tum. E quando ele cai para baixo, eu vou botar, ao invés de 7, vou botar 10, para ele cair mais ainda para baixo. Sacou? Olha lá. Eu acho que eu vou até dar uma exagerada aqui, ó. Ao invés de ser na mão apenas menos 10, eu posso fazer um pouco mais. Pronto. Olha lá. Aqui, talvez, posso botar 7. Vamos ver. Tem que tomar cuidado também para não parecer, vou dar Ctrl Z, para não parecer estranho, né? É sempre bom você tomar cuidado também, não vai extrapolar. Mas eu acho que assim tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Você poderia, inclusive, dar uma viajada, né? E animar o dedo, né? Porque se você pensar, o dedo, ele é mole, né? O dedo ele é mole, então você poderia fazer com que o dedo, com que role também ali uma continuidade do próprio dedo, né? Tanto uma sobreposição quanto uma continuidade. Por exemplo, vou fazer aqui rápido, tá? Só para a nossa aula ficar completinha. Vou pegar a mão aqui, vou apertar G para a gente entrar na ferramenta de Pen Tool. E vamos fazer o seguinte, aperta U 2 vezes, coloca um keyframe no Path, aperta U e U novamente,
tá? F9 para a gente saber onde que ele está. Olha lá. Então vamos supor, eu vou fazer algo parecido, ó. Fazer algo parecido, deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer só aqui então, ó. Bota aqui. Exatamente nesse momento que rola mais pressão, tá ligado? Ó. Full. Nesse full, eu vou fazer com que o dedo também faça uma brincadeira de overlapping, tá ligado? Então a gente pode pegar aqui esse ponto, esse com shift pressionado, tá? Esse e esse. Você pode inclusive mudar essa cor daqui pra gente poder ver, porque como a mão tá azul, tá difícil a gente ver, né? O que tá rolando. Ué, cadê? Clica o botão direito aqui, colunas, tem que estar essa coluna aqui, labels, tá ligado? Aí tu clica aqui, aí tu pode mudar a cor. Vamos botar uma cor bem contrastante aqui. Deixa eu pensar, um yellow, boa, pronto, um yellow. Aí fica mais fácil, né? Fica bem contrastante. Então o que eu vou fazer? Cadê o nosso path? Tá aqui. Exatamente quando rola essa pressão indo para trás, eu vou fazer com que esse e esse vão um pouco para trás assim. É claro que eu posso dar uma, né? Posso dar uma... Você vê que rolou um probleminha. Por quê? Porque ele está saindo, tá vendo? Ele está saindo exatamente aqui do box. Sacou? Então tenta deixar ele dentro do box. Opa. Pegar novamente esse e esse. Joga mais para trás ainda. Sacou? Olha lá. Eu acho que aqui a gente pode melhorar essa curva, sacou? Então, ó, tá vendo? Ele vai um pouco para trás, não tá perfeitinho, mas funciona, tá? Até porque vai ser bem rápido, sacou? Animar Path, cara, é uma parada que, tipo assim, requer... Você vê que já tá ficando interessante, requer a paciência, sacou? Mas nada comparado com como era antigamente de você animar frame by frame, sacou? Mas beleza, ó, ele foi para trás e aí, tum, aqui a gente pode voltar, Ctrl C, Ctrl V, sacou? Parece pouca coisa, mas olha só, tá vendo? Fica bem mais interessante, né? Dá uma noção mais interessante de movimento. É claro que daria para fazer alguma coisa com Puppet Pin, mas nessa aula aqui a gente não vai abordar o Puppet, tá? Eu acho que a animação de Path, como a gente animou Path na aula passada, eu acho que você já deve estar começando a entender como é que funciona, né? Deixa eu ver se as curvas estão tranquilas dessa animação que a gente fez agora. F9, peraí. Acho que não tá não. F9 novamente, pronto. Show. Agora sim. Maneiro, né? Maneiro. Aí, claro que agora com a parada pronta, você pode aplicar onde você quiser, sacou? Isso aqui, tudo que eu fiz nessa animação, ela tá totalmente compatível com Body Moving, tá? Só para você ficar sabendo. Totalmente compatível com Body Moving. Eu não usei nada que não seja compatível, então fica aí a dica, sacou? Bem interessante, bem interessante. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham na mente essa parada. Os princípios da animação clássica vão te dar uma bagagem muito interessante. Esse aqui é o que eu mais me amarro, sacou? É o que eu mais gosto e é o que é mais utilizado também, é o que faz com que transmita mais movimento orgânico. Então, se você busca uma certa organicidade nas suas animações, foca bastante nesse princípio. E se você não conseguiu atingir esse mesmo resultado que eu atingi aqui, meu parceiro, tente, continue tentando, faça uns experimentos aqui, muda o keyframe, muda as curvas, muda de posição. Se for preciso, cara, começa tudo do zero. Tá? Deleta todos os keyframes e começa do zero. E tu vai tentando. Se você está começando agora a tentar aplicar essas paradas mais doidas, pode ficar tranquilo. Como eu falei, não é dom, não é algo que, tipo assim, não, a pessoa tem dom para animação. É claro que algumas pessoas nascem com facilidade, mas é algo absolutamente compatível ali com a experiência.
se você tiver experiência, se você praticar, entendendo como é que funcionam os princípios, uma hora tu vai dominar a parada. Tranquilo? Então é isso, vejo você na próxima aula. Abraço! E não esquece aqui de dar Ctrl+S. Valeu, abraço!